O livro João Cabral de Melo Neto, Engenharia Literária, ele foi escrito para despertar a atenção de um variado grupo de pessoas. Obviamente, há um interesse particular por um público formado em letras ou que esteja estudando a área de letras. E nesse sentido, o livro ele tem alguns elementos muito importantes na medida em que uma parte significativa de toda a interpretação da trajetória e da obra de João Cabral de Melo Neto, ela gira em torno de elementos estilísticos da obra. Então, se a gente considera que todo poeta ele tem uma preocupação com a estrutura do texto e essa estrutura ela significa não apenas a escolha das palavras e assunto, mas também a questão relacionada ao ritmo, como os versos são falados e são escritos. Então nós temos um elemento muito importante por um determinado tipo de público em particular, como é o dos estudantes ou das pessoas que se interessam pela área de letras, pelo campo da literatura. E, sobretudo, num poeta como João Cabral de Melo Neto, em que ele acreditava que a escrita do poema tinha um elemento racional muito importante. João Cabral ele não acreditava em inspiração. A escrita para ele era concebida como um trabalho, como outro qualquer. E essa racionalidade ela se expressa na maneira como ele faz uma arquitetura toda peculiar dos seus versos, né? Então nós temos elementos de rima, de métrica, de contagem de sílabas, que são muito bem demarcados e têm um sentido muito importante na obra desse escritor, né? Ele usava a forma como um instrumento, como um recurso para potencializar aquilo que ele queria dizer com os seus versos. E no caso deste livro, há um elemento muito importante relacionado às cartas que João Cabral de Melo Neto escrevia e que remetia a uma série de amigos. E no momento em que nós incluímos as cartas no processo de análise de interpretação da literatura, nós temos um tipo de informação muito importante para enriquecer todo o trabalho de compreensão de uma obra. Por que eu falo isso? Porque no momento em que o escritor ele lança um livro, por trás dessa obra há todo um cuidado relacionado a como esse escritor quer que as pessoas recebam e leiam aquilo que será publicado. E nas cartas nós encontramos um escritor menos policiado, mais solto, mais numa relação de intimidade com seus amigos, de tal forma que há uma série de pistas sobre versões de poemas que não foram publicadas, há elementos a respeito de certas angústias, algumas incertezas, titubeios, que muitas vezes não estão explícitos na obra publicada, mas que, se nós trouxermos esses elementos para o processo interpretativo, nós temos uma perspectiva bem interessante no que diz respeito ao processo criativo do autor. E, nesse sentido, não importaria apenas a obra da maneira como ela está feita e enviada para publicação, mas seríamos capazes de resgatar alguns vestígios e algumas pistas de todo o procedimento usado por João Cabral de Melo Neto na confecção de seus escritos. Ao mesmo tempo, há um outro detalhe que ele é digno de nota. Quando nós pegamos a obra de um escritor e fazemos uma comparação com a crítica literária que é suscitada mais ou menos na mesma medida em que a obra ela é publicada, e se nós considerarmos a seriação temporal dessas obras, ou seja, desde o momento de estreia e os livros que são publicados ao longo do tempo, nós conseguimos uma outra perspectiva que também interessa muito a um estudioso da literatura, na medida em que, entre a obra e os ensaios críticos que são feitos pelas pessoas que recebem essa literatura, nós podemos vislumbrar uma espécie de diálogo
que na grande maioria das vezes é um diálogo velado, é um diálogo em surdina, mas que serve para notar como é que muitas vezes o escritor vai se transformando à medida em que as suas publicações ocorrem e à medida em que os críticos vão prestando mais atenção na seriação das obras desse escritor, eles também vão alterando o seu olhar, eles vão mudando o seu julgamento em relação àquele escritor, de tal forma que existe uma espécie de exercício dialógico bem rico em termos interpretativos, quando nós fazemos esse paralelo entre obra e crítica literária na percepção de um significado mais complexo e mais detalhado a respeito da criação desses homens que fazem a literatura brasileira e fazem a literatura mundial.